Esse é o momento que nenhuma mãe gostaria de passar: ver o filho sofrendo acusações gravíssimas e dentro de uma cela na prisão de outro país. A mãe de Daniel Alves, Lúcia Alves, esteve nesta quinta-feira em Barcelona em reunião com os advogados do jogador. Na saída do escritório, ela estava visivelmente emocionada e foi abordada pelos jornalistas locais, onde dizem que houve momentos de fraqueza corporal e teve que ter apoio dos advogados. E com essas novas atualizações do caso, Daniel Alves está nessas condições. O ex-jogador do Pumas estaria distribuindo autógrafos aos detentos no local. O ex-presidiário, inclusive, mostrou uma camisa do Barcelona assinada pelo próprio lateral. Bastante castigada, a camisa está com uma dedicatória afetuosa. "Abraço com amor", escreveu Daniel Alves, acompanhado de um emoji com carinha sorridente. Segundo reportagem do canal de televisão espanhol Telecinco, o homem garantiu que não tinha coincidido com Alves no mesmo módulo prisional, mas que não foi difícil fazê-lo autografar o uniforme do Barcelona. O ex-presidiário, que foi solto após 14 anos, também contou que ninguém chama Daniel Alves de estuprador na prisão. O companheiro de cela do Daniel Alves é uma pessoa chamada Coutinho e que está preso lá. Brasileiro. É um brasileiro ex-guarda-costas ou segurança do Ronaldinho Gaúcho. Então, é um outro brasileiro que está preso nessa mesma penitenciária, que, como todos os outros presos, a notícia já foi divulgada, pela primeira vez nessa penitenciária, é sempre colocado numa ala, digamos assim, de presos menos perigosos, assim, aqueles que não são muito agressivos. É por isso que ele está lá. Com relação ao Daniel Alves, eu queria dizer que é uma situação muito difícil, pelas informações todas que chegam. É uma situação dele muito delicada. Não será nada fácil ele sair dessa situação. Há muitas testemunhas, há vídeos, né? E ele vai ficar até o momento de ser ouvido mesmo pela justiça. Se a coisa prosseguir, a pena é de 4 a 12 anos. Então, é isso. Para todos nós aqui, imagino, seja muito difícil aprofundar o assunto, nós estamos muito distantes. Mas tudo aquilo que é dito deixa o Daniel Alves numa situação extremamente delicada, não é? E a moça é vista como realmente uma vítima, né? Até esse momento. A justiça vai decidir. Estou procurando palavras aqui mas que é uma coisa muito importante. E todas as boates, a gente já falou, só vou repetir, todas as boates da Espanha, pelas informações que chegaram, tem um protocolo para casos que ocorrem dentro dessas boates. Um protocolo para esse tipo de crime sexual. Deu mais 5 dias para ele preparar. Parece que é advogado do Messi agora, né? Foi de advogado do Messi e do Neymar. E do Barcelona também. E a defesa dele conseguiu até quinta-feira que vem, porque sábado e domingo não conta, mais 5 dias para poder fazer a defesa. Conta dia útil. Preparar a defesa. Para preparar a defesa. E deu mais 5 dias para ele. Trouxe essa informação aqui nos últimos dias. O Daniel Alves, num curto espaço de tempo, deu 3 versões diferentes sobre o assunto. Porque é uma prisão sem fiança e não existindo a possibilidade de habeas corpus, ele teria que cumprir até o julgamento preso, né? A pena não é uma pena simples. Houve uma mudança na legislação espanhola em relação do caso Manada, do ano passado, né? Que era estupro coletivo. Outubro do ano passado. Outubro do ano passado. Era estupro coletivo, é o caso Manada. E aí é o seguinte, aí ele é um cidadão comum, entendeu? Aí que é o detalhe. Eu vi que a defesa vai tentar recorrer para que pegue o passaporte dele, e cumpra brasileiro, domiciliar. E o espanhol, e ele fique solto e cumpra domiciliar. Na Espanha. Na Espanha. Para ele não poder sair do país. O problema é que dar esse habeas corpus, né? Porque o caso de crime inafiançável é muito complexo você cumprir a expectativa do julgamento, a pena que é para o julgamento dentro de casa. Esse é o problema, porque é um crime inafiançável. Então, em regra, não se consegue o habeas corpus. Eu estou dizendo que, em regra, pode haver uma exceção, mas, em regra, não se concebe o habeas corpus em crimes inafiançáveis. E na Espanha deve ser a mesma coisa, ou até mais rígido que aqui. Aqui eu sei que é assim. Em regra, em crime inafiançável,
é muito difícil você conseguir o habeas corpus. Mas por exemplo, aqui o estupro é um crime inafiançável aqui no Brasil hoje, né? Então não adianta, porque você vai esperar, se você for preso, você vai esperar preso. É muito difícil um juiz conceder um habeas corpus aqui no Brasil, não sei a legislação espanhola, para crimes inafiançáveis. Deve ser mais rigoroso na Espanha. Em relação dessa mudança, deve ser mais rigoroso na Espanha. Aí teria até 2 anos para se fazer o julgamento, mas pode ser antes. Pode ser o julgamento em 6 meses. Se eles concluírem lá os autos em 6 meses, o julgamento acontece em 6 meses. E não para por aí. Em uma entrevista alguns meses atrás, o próprio Daniel Alves deixou vestígios de que essa prática é comum há alguns anos. Assista ao trecho. Eu sempre entrego o meu, eu sempre falo a mesma coisa. Se você me coloca na cozinha para cortar a cebola vai sair bem cortada. Agora, se depois o chefe estraga a comida, aí não é problema meu, a cebola tá bem cortada. Se o meu corpo me permitir, eu vou continuar jogando futebol até os 50, se fizer falta, porque eu amo jogar futebol. Eu não vou perder psicologicamente pro sistema. Isso não, a não ser que não tenha time, que não tenha nada. E se não tiver um time, eu compro um e vou jogar no meu time. Já tá, assim, porque eu amo jogar futebol. Simples. A diferença é porque eles caem mentalmente. Para mim, o segredo é esse. Não é porque eles caem fisicamente, não. É porque eles caem mentalmente. Porque hoje, se você pensar, hoje o futebol, ele mudou, as pessoas mudaram o futebol pensando que tudo é físico, tudo é físico, tudo é físico. Mas se tem físico de um lado e tem físico do outro, o futebol é chato. Porque são físico contra físico, ou seja, não vai ter nada. Eu costumo dizer que a Copa do Mundo é uma competição que não é as performances dos jogadores nos seus clubes que vai te dizer que você vai ter uma alta performance na Copa do Mundo. É totalmente diferente, sabe? Porque, por exemplo, eu já vivi em situações de jogadores que estão no seu melhor nível e na Copa do Mundo e não conseguir desenvolver o seu melhor nível que o fez chegar até ali. E eu vivi isso nas Olimpíadas. No momento da galera tá meio assim, você conseguir colocar eles outra vez no objetivo, conseguir colocar eles outra vez, né? Tirar um pouco da vaidade, tirar um pouco do egocentrismo, né, que todo mundo tem. Mas umas afloram mais, outras afloram menos. Então, tipo assim, quando é para o bem coletivo, você precisa ter bons líderes. Eu creio que na seleção tem muito bons líderes, né? E eu acredito que eu sou um deles, ou seja, que traz um pouco desse equilíbrio, apesar de parecer muito louco, mas eu sou muito sereno, né, na hora das coisas. Então, eu acho que eu tenho muitas coisas positivas ao meu favor, mais do que as negativas. Se inscreva agora mesmo em Momento Brasil e fique por dentro das melhores notícias e os últimos acontecimentos.